E agora no nosso programa tem plantão médico e hoje o assunto, gente, é depressão. A depressão já foi chamada de o mal do século e mais de 11 milhões de brasileiros têm depressão, sabia? Mais comum em pessoas entre 60 e 64 anos, as pesquisas descobriram. E 40% dos idosos em casas geriátricas desenvolvem mais ainda a depressão. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a geriatra, doutora Marta Maria de Moraes Maluí. Seja bem-vinda, doutora. Cal. Agora, por que em 60, 64? Que coisa, não? Então, a depressão... Em todos, então. Eu achei que fossem só as mulheres, não, mas nos homens dois também, sexos. Sim. A depressão ela atinge todas as faixas etárias. Sim, né? até criança pode ter, sim, não é? Crianças, adolescentes. E é muito comum no envelhecimento, por quê? Fatores genéticos. Então, se eu tenho um familiar de primeiro grau que já teve depressão, a minha chance de desenvolver depressão é maior, né? E o envelhecimento, ele é acompanhado de várias coisas. Algumas doenças, sequelas de doenças, né? Perdas, então, perda do cônjuge, perdas financeiras, pouco vínculo social e familiar. Então, tudo isso predispõe à depressão no idoso. E nós temos aqui algumas coisas para chamar a sua atenção. Vamos ver o primeiro aí, um aumento ou diminuição incomum do apetite. Então, a depressão no idoso, ela pode se manifestar de várias formas. E às vezes, erroneamente, Extremos, né? familiares, até profissionais de saúde, consideram algumas alterações típicas do envelhecimento, sendo que não são. Né? Tá. Então, a mudança brusca do apetite, seja o aumento dele ou a diminuição, pode ser um sinal indicativo de depressão. É mesmo? Sim. Se manifesta assim? É? Sim. Tem sintomas físicos, né? Então, no caso aí, o aumento ou diminuição do apetite, fora os sintomas psicológicos. Sim, né? que também são importantes. Sim. Vamos ao próximo, vamos ver o que é. Eu tinha um aqui que não apareceu, humor depressivo, que era pra gente começar, né? Tá, sim. Então, segura esse daí, vamos falar do humor depressivo primeiro, que eu acho muito importante. Isso. Pra gente diagnosticar a depressão, eu preciso ter esse humor depressivo. O que que é? Tristeza, presente na maior parte do dia, em todos os dias ao longo de pelo menos 2 semanas. Né? Então, aí você pode já diagnosticar. Esse já é um critério diagnóstico para começar a depressão. E junto dele tem a anedonia, que é a falta de prazer nas atividades do dia a dia. Quer dizer, a pessoa deixa de fazer isso. Deixa de fazer, ela não tem mais prazer em se levantar, em fazer as coisas do dia a dia. Né? São duas alterações importantíssimas. Baixo, sempre tristeza, choro convida fácil. Convida para sair, não sai, isso. não quer fazer Retraimento nada. social, exato. É o humor depressivo. Bem que dizem, né, que tristeza demais vira depressão. Vira. Não é? E vira mesmo, Vira. né? Então, agora que a gente falou desse, vamos voltar lá no outro, que é um sintoma, que é a fadiga, tal. Sim. Um sintoma físico, né? Porque ali você nota mais pelo mental da pessoa. Exato. Mesmo, né? Temperamento mental. Como você mesmo falou, é um sintoma físico. Então, às vezes é aquele idoso que está queixando muito de fadiga, de cansaço, e você investiga. Tem uma doença pulmonar? Não tem. Tem uma doença cardíaca? Não. Usa medicamento correto? Usa. Então, a gente sempre tem que, né, pensar na possibilidade da depressão se manifestar dessa forma. E o que é esse retardo psicomotor? O retardo psicomotor é aquele paciente lentificado. Então, ele já é mais vagaroso para fazer as atividades do dia a dia, ele é mais indeciso. Né? Então, isso faz a gente pensar aí na depressão. Agora, doutora, a depressão pode acontecer por nada? Tipo assim, a vida tá muito boa, tá tudo muito bem, é bem casado, é amado, tem filhos e, de repente, as pessoas não entendem. Mas por que tá nessa tristeza? Tem tudo. Ela pode acontecer diante de um quadro onde, aparentemente, tudo está correto? Pode. Isso é extremamente comum e, nesses pacientes, é mais difícil ainda a família, às vezes, aceitar. E o aceitamento da família, né, é extremamente importante para ter um bom tratamento. Então, é aquele negócio, o paciente tem tudo, mas está depressivo? Isso pode acontecer? Pode, porque é uma doença biológica. Tem alteração de neurotransmissores, né, no nosso sistema nervoso central, que culminam em todos os sintomas e sinais da depressão. Então, não basta ter tudo, né? Ela pode aparecer, independente de bens materiais ou não. Vamos à próxima? Esse já falamos. Insônia ou sono excessivo. Aquela pessoa que às vezes não dorme a noite toda, mas que de repente no meio da tarde vai dormir e acorda no outro dia. É isso? Isso, é. A insônia, como que é? A gente tem que lembrar, né? O sono do idoso muda com o envelhecimento, ok.
Mas a insônia é aquele idoso que começa a despertar muito antes do horário previsto. Então, às vezes, 3 horas da manhã já acordou. Ou tem uma dificuldade muito grande em começar a dormir. E o sono é um sono não reparador, é aquele sono que ele não relaxa e no dia seguinte o paciente está cansado. Ou o sono excessivo, que o paciente dorme de dia, dorme de noite. Qualquer horário. Né? É uma alteração física da depressão. Agora, você falou que na pessoa idosa já existem alterações do sono. Quais são as principais? Então, o sono, como é que é? O sono do idoso ele fica mais curto e entrecortado. Né? Então, é aquele beleza idoso... de sono, né? Hoje não chega tudo de ruim que acontece, ainda um sono mais curto e entrecortado. Então, quando você tem tempo para dormir, não pode, não consegue. Então, assim, o idoso ele acaba acordando mais vezes à noite, por exemplo, vai ao banheiro, bebe uma água, deita e dorme de novo. Né? Ele tem ciclos menores de sono, mas ainda assim, com essas alterações, é um sono reparador. É um idoso que está descansado no dia seguinte. Isso é normal. O que não pode é essa depressão, porque aí é um sono, mesmo que mais curto, mas também não descansa nada, né? Descansa. Ou muito longo, mas que também não descansa. Vamos ver a próxima. Sentimento de inutilidade, complexo de perseguição, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Em qualquer idade, então, a depressão vem acompanhada disso? Pode vir acompanhada disso, sim. Nos idosos são muito comuns, né, esse sentimento de inutilidade. Então, alguns já têm alguma incapacidade física, se já são dependentes de outros por conta de alguma doença crônica, então isso desperta esse sentimento de inutilidade. Em casos mais graves, pode ter complexo de perseguição, ciúmes, que é muito comum, são umas depressões um pouco diferenciadas. E uma coisa muito importante, a gente sempre tem que questionar pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Porque o idoso, ele tenta menos o suicídio. Né? O suicídio é mais comum, as tentativas de suicídio são mais comuns nos mais jovens. Porém, nos mais jovens com depressão. Isso, mas o idoso, quando tenta o suicídio, na maioria das vezes ele é letal. Né? Então, ou seja, aquele idoso, quando ele planeja e tenta o suicídio, ele consegue o suicídio. Diferente do jovem, que toma outras medidas e acaba não chegando ao suicídio de fato. Certo. Agora, como ajudar essas pessoas? Como reconhecer a depressão em quem você ama? Pai, mãe, às vezes avô, um padrinho, uma madrinha. Ela vai responder no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Que eu volto para falar com você, eu tenho um recado lá, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso aqui no programa, porque é muito importante, não é? De repente, tem sinais que às vezes você não está percebendo, mas que essa pessoa já está precisando de ajuda. E como, né, doutora? Daqui a pouco eu volto. Como cuidar, então, dessa pessoa? Como perceber que a pessoa pode já estar entrando num quadro depressivo, doutora? Perfeito, Clau. Então, a gente sempre se atentar às mudanças repentinas daquele idoso. Era muito ativo, ficou mais retraído socialmente, tem aí uma carga muito grande de doenças, usa várias medicações, então a gente sempre fica de olho naqueles sintomas e alterações que a gente comentou. E como tratar? O tratamento ele é farmacológico e não farmacológico. O tratamento não farmacológico serve para todos, independente do grau de depressão, se é leve, moderado ou grave. Então, uma depressão leve, primeira coisa, atividade física. Regular. Atividade física, né? Ela ajuda a modular os neurotransmissores, traz sensação de bem-estar, sem contar que ajuda no controle de doenças crônicas, melhora a funcionalidade do paciente, então ela é a Qualquer base. atividade? Qualquer Porque atividade. nós estamos falando de idosos que às vezes já tem alguma contraindicação para esse ou outro exercício. Mas pode ser uma hidroginástica, por exemplo? Pode ser a própria natação, pode ser um caminhar. Dança, um esporte. Certo. Né? Com certeza. Bocha. Porque, pode. Eu acho que não vai dar mais futebol. Futebol já era, nessa altura da vida. Vai de bote. Mas tem que ter atividade física. Atividade física é Mas fundamental. Por que a atividade física é tão importante no psicológico da pessoa? Então, melhora a sensação de bem-estar, né? Como eu comentei sobre os neurotransmissores e ela traz aquele ganho de vitalidade. É mesmo? Então, isso traz uma sensação de bem-estar que contribui muito para o tratamento. Não só para depressão, para tudo, né? Porque tudo. todo médico que vem aqui fala o quê? Atividade física. E, bom, além da atividade física, o apoio social e familiar, isso é fundamental.
né? Mas como que os familiares podem apoiar alguém com depressão? Porque você pergunta, não quer nada, não quer nada, não quer fazer nada, não quer sair, não quer isso, não quer aquilo. A doença é muito estigmatizante, né? E, de uma certa forma, as pessoas estão sempre meio que de lado, né? E cada vez se afastam mais. Então, abordar o paciente, ter uma vida social mais movimentada e, claro, de acordo com a aceitação do próprio paciente. E aquela coisa, a gente não negar que o paciente tem depressão. Porque muitos ficam, isso é frescura. Não, isso é coisa da idade. Não é uma doença que precisa tratar, né? Além disso, a psicoterapia, né, feita com psicólogos, ela é fundamental, né? Esse é o tratamento não farmacológico. Quando temos aí uma depressão moderada, grave, então a gente já pode dispor de diversos medicamentos, né? No intuito de que melhorar os sintomas da depressão para fazer com que esse paciente se recupere, né? E possa sim alcançar a cura, que é possível. Agora, a depressão pode ser caracterizada como choro à toa? É um dos sintomas. Sem muito motivo. A pessoa chora, você pega aí chorando, triste, cabisbaixo. Pode-se pensar em depressão, né? Pode. É um dos questionamentos, né? Por exemplo, o senhor se sente triste? Triste na maior parte dos dias, o dia inteiro? Tem um choro imotivado, esse choro sem motivo? Né? Isso é uma das características. Idoso que trabalha, passa melhor por essa fase? Passa. O idoso que se mantém ativo, ou seja, trabalhando, ou ativo socialmente, na família, enfim. De alguma forma. Ele está protegido da depressão? Está. Né? E se porventura também. E se porventura ele vem a manifestar a depressão, ele consegue passar pelo tratamento de uma forma mais leve e atinge a cura e evita as recaídas da doença, com certeza. Vocês estão vendo que a aposentadoria é um grande mal, né? Porque o salário pequenininho, não dá para nada, não dá nem para comprar os antibióticos que às vezes o idoso precisa tomar, porque é tudo caro. E além de tudo, ainda pode levar um quadro depressivo, porque a pessoa se sente, como nós vimos naquele card, né, na imagem que nós mostramos, inútil. Não está colaborando com nada, não está fazendo nada, o que está fazendo aqui então, não é? E aí vem essas ideias absurdas. Como a família pode ajudar então, doutora, a iniciar esse tratamento, seja farmacológico ou não, para ajudar esse idoso em depressão? Perfeito. Então, primeiro é a família aceitar o diagnóstico. Muitas vezes são os familiares que levam esse idoso ao médico, né? Porque o próprio idoso não quer ir, ele mesmo não reconhece, porque muitos também não gostam de aceitar que estão com depressão. Então, primeira coisa é buscar ajuda, né? Então, o apoio familiar vem nisso, a busca da ajuda médica, a busca com o psicólogo, vida religiosa, aqueles pacientes que têm alguma religião e exercem alguma atividade religiosa, demais, né? Com certeza. Os pacientes com atividade religiosa têm um melhor tratamento para a depressão, né? Tem depressões menos graves. Então, é o apoio familiar e buscar uma ajuda especializada. E não levar em conta que é só alteração por conta da idade, né? Nem tudo é só pelo envelhecimento. É isso daí. E tem muita coisa que a gente pode fazer para evitar, não é? Eu queria agradecer a sua presença, participação. Obrigada por ter vindo. Doutora Marta Maria de Moraes Maluí. E tem o @Maluí Saúde. Isso. Lá você tem artigos, doutora? Tem. Tá aí no vídeo para você anotar, entrar, pesquisar mais com quem sabe, né? E no consultório é 12 de Guaratinguetá, 12-3125-7710. 12-3125-7710. Se você se reconheceu em alguns dos sintomas que nós falamos aqui, se você que está assistindo aí o programa, porque às vezes também resta pouca coisa para o idoso, né? Envelhecer um pouco, ninguém convida para nada, ninguém quer ficar perto, ninguém tem paciência de conversar, ninguém quer fazer nada pela pessoa e aí vai ficando triste mesmo. Então, se você mesmo que está me vendo se reconheceu nesse quadro, busque ajuda. Que tem conserto, gente. O importante é isso, né? Vai conserto, pequenos reparos para grandes consertos. Um beijo, doutora. Obrigada por ter vindo, viu?